Fala, professor! Que bênção ter todos vocês conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. E nós queremos já iniciar lançando um desafio a você que é pastor, superintendente de escola dominical, dirigente de congregação. Faça com que esse vídeo, esse estudo, chegue a, no mínimo, 5 professores, para que estes também possam ser edificados pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se estes receberem esse treinamento, estarão sendo uma bênção, um canal de bênção para os seus alunos e a sua escola dominical certamente estará sendo beneficiada. Queremos também convidá-los a fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, nós temos 2 grupos no WhatsApp. O primeiro, um grupo voltado para estudo das lições de adultos da CPAD, o grupo Escola Bíblica Pentecostal em Foco, onde nós tratamos sobre vários subsídios à lição, bem como também todos os comentários da leitura diária da nossa lição de adultos da CPAD. O segundo grupo é o grupo Fala Professor, e lá nós iremos abordar sobre todos os aspectos da docência cristã, tendo suporte, dando suporte aos professores, atendendo algumas perguntas, certamente será uma bênção para você. Então você é o nosso convidado para fazer parte desses 2 grupos e assim ter uma rotina diária de acompanhamento, tanto da lição de adultos, como também no grupo Fala Professor, de todos os métodos, técnicas da docência cristã. Fique conosco, você está no quadro Fala Professor. Muito bem, estamos de volta com o nosso canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco e com o nosso quadro Fala Professor. E aí, como é que tem sido as aulas? Tem sido uma bênção para você? Se tem sido, então deixa o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus e essa formação possa chegar a muitos outros professores para a glória de Deus. Estamos então no nosso processo de aprendizado ou de formação, onde temos tratado sobre aquelas 10 competências para o educador cristão ou os 10 passos para o crescimento da sua escola bíblica dominical. Como é que tem sido essas aulas para você? Nós já tratamos sobre o amor como o primeiro passo, o passo introdutório inicial para a prática docente. E na última aula, em 3 vídeos, tratamos sobre o planejamento, onde nós apresentamos uma rotina semanal para os professores da escola dominical. Nós esperamos que tudo isso tenha sido bênção para você, professor, e que contribua para a sua prática docente. Sendo assim, chegamos ao nosso 3º passo, ou a 3ª competência para o educador cristão. Nós vamos falar sobre a palavra sinergia, ou seja, sinergia dá a ideia de trabalhar em equipe, trabalhar com envolvimento, trabalhar com parceria, não só estar envolvido, mas em especial comprometido. Você sabia que existe diferença entre estar envolvido e comprometido? Envolvidos são pessoas que estão ali dentro de um mesmo contexto, estão todos envolvidos na escola dominical. Agora, comprometido é alguém que, além de envolvido, leva a sério essa sua função, esse seu papel como professor da escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, então, essa sinergia é fazer força juntos ou cooperar uns com os outros. Há um termo bíblico que nos dá uma ideia muito precisa sobre esse termo. Em Efésios capítulo 4, versículos 15 a 16, o apóstolo São Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Percebam, auxílio de todas as juntas, ou seja, sinergia, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebe, meus amados irmãos, querido professor, que isso é sinergia. Dependendo do tamanho da sua igreja, você pode ter uma série de componentes que fazem parte do corpo estrutural da escola dominical. Superintendentes, secretários, temos também os coordenadores por departamentos, né? Departamento infantil, departamento de jovens. Ou seja, esse organograma ou essa estrutura vai variar muito de acordo com o tamanho da sua igreja. Quantos membros ela possui e quantos membros, em especial, a escola bíblica possui. Mas, independente desse grande fluxo, desse grande organograma, nós temos uma parte menor, que é exatamente a sua sala. E é dessa sala que nós queremos falar. Normalmente, uma sala de escola dominical é formada pelo seu professor, pelo seu suplente e por um secretário. Ou seja, esses 3 personagens, em normal, via de regra,
compõem uma célula menor, que é a sala da escola dominical. Claro que isso pode variar de acordo com a sua faixa etária. As crianças, por exemplo, as menores, precisam de um acompanhamento maior e pode ser que esse número aumente. Mas, em linhas gerais, nós temos esses três personagens: professor, suplente e também o secretário para auxiliar em toda aquela parte administrativa e burocrática. Sendo assim, esses personagens precisam, inevitavelmente, trabalhar em parceria para o crescimento. Lembram do texto do apóstolo São Paulo? Quando todos fazem a sua parte, o corpo cresce. Ou seja, não basta apenas estar envolvido, mas, sobretudo, comprometido com a sua escola bíblica dominical. Muito bem, sendo assim, nós queremos estabelecer para vocês agora 7 passos ou 7 ações que vocês, professores, suplentes e secretários da sua sala, podem tomar para o crescimento da sua escola bíblica dominical. Então, o primeiro passo, ou a primeira ação que você, juntamente com o seu secretário, com o seu professor adjunto, pode tomar, é estabelecer propósitos de oração e de estudos. É importante, meus amados irmãos, que você, junto com o seu suplente, junto com os seus secretários, possam periodicamente se encontrar e estabelecer esses propósitos. Por exemplo, agora nós estamos começando um novo trimestre de 2020, o terceiro trimestre, e juntamente com o professor Diego, que também é professor da Escola Bíblica Dominical, nós estabelecemos um propósito. E que propósito foi esse? Nós iríamos ler todas as 13 lições antes do início do trimestre. E junto da leitura, iríamos ler também os livros bíblicos que dão suporte a essa lição. E ainda, tirarmos um momento para nós orarmos durante aquele dia, nesses aproximadamente 12 a 13 dias desse propósito. Sendo assim, com certeza, nós estaremos aptos para crescer e também para instruir os nossos alunos quando esse trimestre começar. Portanto, este é o primeiro passo: estabeleça propósitos. Segundo passo, avaliem o progresso ou não da sala de aula. Meus amados irmãos, é preciso, como nós temos um trimestre, uma lição que abrange 3 meses, é importante que todo final de trimestre, você, professor titular, você suplente, você secretário, possam fazer uma análise do crescimento ou não da sua sala. E quando eu falo crescimento, não apenas quantitativo, mas crescimento na satisfação dos seus alunos. Seus alunos estão satisfeitos? Dá para ver na expressão corporal, na fisionomia, no interesse dos seus alunos, se eles estão satisfeitos com a aula, se eles estão gratos por tudo que está acontecendo. Então é importante que vocês três, quando eu digo 3, é partindo da ideia de um professor, de um suplente e de um secretário, possam sentar para analisar o crescimento, o progresso ou não da sua sala de escola bíblica dominical. O terceiro motivo ou razão para vocês se encontrarem periodicamente é para vocês elaborarem estratégias para o crescimento da sua sala. É importante, meus amados irmãos, 3 pessoas juntas estudarem como nós podemos fazer a nossa sala crescer. Será que nós precisamos fazer um marketing maior da escola dominical? Será que nós devemos, então, proporcionar uma campanha para encher as redes sociais dos nossos alunos dessa forma e necessidade de estarem na escola dominical? Então é importante traçar estratégias e vocês precisam se encontrar com esta finalidade. Terceiro passo, o terceiro propósito de vocês se encontrarem, traçar estratégias para o crescimento da sua sala. Quarto propósito e razão pelas quais você precisa se encontrar com o seu suplente e com o seu secretário de forma periódica, para visitar os alunos, especialmente os faltosos. Imagine, você com o seu suplente, com o seu secretário, estabelecer uma rotina de visita. Então, durante aqueles 3 meses, nós vamos fazer todos os domingos, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, eu não sei, cada um de vocês pode estabelecer uma rotina de visitas aos alunos, sejam enfermos, sejam os faltosos por estarem fracos na fé. Então, professor, suplente, secretário, a função de vocês não é apenas burocrática, não é apenas ministrar uma aula, mas vocês 3 podem juntar-se e fazer várias outras ações que podem ser expressivas para o crescimento da sua escola e da sua sala na escola bíblica dominical. Quinta ação
em parceria, nessa sinergia entre esses três entes que estarão não apenas envolvidos, mas comprometidos com a escola dominical. Quinta ação, em parceria. Vocês vão ver quais as atividades poderão ser desenvolvidas no início ou no final do trimestre. É impressionante, meus amados irmãos, como quando chega nas últimas lições, fica aquela inquietação. O que é que nós vamos fazer no final do trimestre? Nós vamos presentear os alunos que foram mais assíduos, vamos presentear os que são mais participativos, e fica aquela coisa meio que às pressas para ser realizado. Meu querido, estabeleça um período em que vocês vão se encontrar, e como eu disse, desde que seja de acordo com as possibilidades, quinzenalmente, mensalmente, mas é necessário que vocês estejam participando de forma envolvidos uns com os outros, não apenas no momento da aula. É imprescindível, e eu vou tocar nesse assunto várias vezes aqui. Vocês não podem estar juntos apenas no momento da exposição da lição. A sexta ação, que vai definir o crescimento da sua escola bíblica dominical, em especial da sua sala, defina juntamente com o seu suplente quais são as aulas que cada um de vocês estarão ministrando durante aquele trimestre. Uma das funções mais desafiadoras do professor da escola dominical é que ele tem que falar de vários assuntos. E nós temos que ter a humildade que em alguns assuntos o nosso suplente é melhor do que nós que somos titulares. Em algumas lições, o titular ele é melhor do que o suplente. Quando eu digo melhor, tem uma habilidade maior para aquela lição. É importante que vocês... Por isso que eu disse, se vocês firmarem um propósito no início do trimestre para estudar todas as lições, vocês vão saber quais são aquelas que cada um tem mais afinidade e estarão distribuindo de forma equilibrada a administração das aulas. Então, é importante que vocês vejam isso bem antes, para que seja determinado de forma bem antecipada quem vai trabalhar com cada lição. É claro que durante o trimestre pode acontecer situações e que alguém pode socorrer alguém, mas é importante nós planejarmos antes de forma antecipada. Mas preste atenção, isso que eu vou dizer é muito importante. Jamais, professor e suplente, estabeleçam aquele rodízio de participação e de presença na sua sala. Nunca faça isso. Ou seja, as aulas que você for ministrar com o suplente, ambos precisam estar ali. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nós temos que ser prontos para ouvir. E é triste notar que alguns professores, com os seus suplentes, realizam esse rodízio. Ou seja, quando você for dar a aula, eu estou livre, não preciso ir para a escola dominical. E vice-versa. Se você faz isso com o seu suplente, qual é a mensagem que você está transmitindo para os seus alunos? Que eles também só poderão ir quando for aquele professor que eles têm mais afinidade. Então, professor, não haja dessa forma. Aprenda a ouvir o seu suplente, professor. E você, professor suplente, aprenda a ouvir o seu professor. E certamente os demais alunos vão perceber que é uma bênção a administração tanto de um quanto do outro, quando um dá o apoio ao outro. Entendam, nós estamos trabalhando sobre o tema sinergia, ou seja, comprometimento um com o outro para o crescimento do corpo. É importante que isso aconteça. Sétimo passo para o crescimento da sua escola dominical, sendo realizado em sinergia, ou seja, parceria, trabalho junto entre você, professor, você suplente, você secretário de uma sala da escola dominical. Participem de reuniões onde os seus alunos estão. Meu querido, a escola dominical e a sua sala não é uma célula desmembrada do corpo. Muitas vezes nós queremos que os nossos alunos estejam na escola dominical, mas nós não participamos de um trabalho onde eles normalmente estão. Vou dar um exemplo. Você é professor de jovem. E todos os dias, todos os domingos, você recebe os jovens na sua sala de escola dominical. Mas aqueles jovens participam de evangelizações de jovens. Aqueles jovens participam de consagrações de jovens, de seminários. Você precisa estar envolvido nos trabalhos que você não é o líder. Eu, nesse momento, recordo da minha mãe. Minha mãe foi professora de escola dominical e também dirigente de círculo de oração. E a minha mãe uma vez chegou para mim e ela dizendo: Wallace,
é interessante, é impressionante como esses jovens não gostam de círculo de oração. E ela ali começou a se queixar, reclamando da ausência dos jovens nos círculos de oração. E eu ouvi a minha mãe, e naquele momento Deus me deu uma palavra para a minha mãe. Eu disse: mãe, é verdade, os jovens não têm aparecido no círculo de oração. Mas eu vou perguntar uma coisa com todo respeito à senhora. Qual foi a última vez que a senhora foi a uma consagração de jovens? Ela parou, percebeu e disse: realmente, Wallace, eu nunca fui em uma consagração de jovens. Estão entendendo? Então, como é que eu posso cobrar que alguém venha no meu trabalho se eu não participo do trabalho deles? Então, professor, participe dos trabalhos onde os seus alunos estão envolvidos na igreja, dos outros trabalhos. Você fazendo isso, fica mais fácil, você vai estar ensinando pelo exemplo. Quando você convidá-los, é claro, eu reitero, nós temos várias atribuições durante a semana, várias ocupações, eu não estou dizendo que você vai participar de todos, mas vocês podem estabelecer um cronograma, juntamente com o seu suplente, juntamente com o seu secretário, para que durante um mês, 1 ou 2 vezes, 3 vezes durante o mês, vocês possam estar envolvidos em outros trabalhos que não apenas o dia da escola dominical aí na sua igreja. Entendeu? Então, cumpra esses 7 passos. Realize esses 7 passos. E você verá. Claro, existem tantos outros. Nós estamos estabelecendo aqui 7. Mas esses 7 passos são fundamentais para o crescimento da sua escola dominical. Para encerrar, vamos a uma aplicação pessoal. Responda com sinceridade às seguintes perguntas que eu te farei. Você mantém um relacionamento saudável, sinergético, amigável com o seu suplente, com o seu secretário? Segunda pergunta. Além dos momentos do dia da sala de aula, você já tem estabelecido encontros periódicos com esses irmãos que cooperam com você na escola bíblica dominical? Terceira pergunta. Os seus companheiros, como você avaliaria os seus companheiros? Eles estão envolvidos apenas ou realmente são comprometidos com a sua sala de escola dominical? E por último, esta semana, dos 7 passos que eu apresentei, ou das 7 razões que eu apresentei, qual delas você vai colocar em prática se ainda não faz? Você poderia fazer isso, pontuar qual ação que talvez você nunca tenha realizado, você poderá fazer já a partir desta semana. Sendo assim, professor, professora, são essas as nossas dicas que nós deixamos para no nosso 3º passo para o crescimento da sua escola dominical. Haja com sinergia, seja sinergético, envolvido e comprometido com o crescimento da sua escola bíblica dominical. Se você possui ou conhece outras formas de envolvimento entre a liderança, deixe aqui nos comentários essa informação, nos ajude a crescer no conhecimento também. Nós precisamos desse seu feedback, desse seu retorno. Deixe nos comentários algumas dicas para que nós possamos incrementar em outros vídeos, outras ações. E reforçamos o nosso convite. Pastor, dirigente de congregação, professor, superintendente de escola dominical, faça esse vídeo chegar a no mínimo 5 outros professores, para que estes também possam crescer no conhecimento e melhorar a sua prática docente. Posso contar com a sua ajuda? Portanto, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos muito gratos e felizes. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, meu querido irmão, faça isso agora. Será uma bênção para todos nós. Essa foi a nossa participação aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal, no nosso quadro Fala, Professor. Um forte abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.